Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é o exercício da PUC do Rio de Janeiro e diz o seguinte: o gráfico abaixo ele corresponde ao aquecimento de uma mistura entre dois líquidos. Então, o que a gente já sabe com relação a isso daqui? A gente está aquecendo, tá? Então, a gente sabe que o nome das mudanças de fase que a gente pode utilizar é fusão e ebulição, porque é um aquecimento. A gente tem uma mistura, então não é uma substância pura. Essa mistura é uma mistura de dois líquidos diferentes, beleza. Aqui eu vou ter AB, a gente vai ter um líquido, né? Porque esse líquido ele vai ser aquecido e ele vai passar, aqui ele também falou já no gráfico, a região AB é líquido, região CD é vapor. Ou seja, o estado gasoso a gente vai ter aqui embaixo de C e embaixo de D, tá? E aqui entre B e C a gente vai ter um sistema bifásico, onde vão coexistir líquido e vapor ao mesmo tempo, tá? Então vão ser duas fases aqui. Em função do gráfico apresentado, pode-se afirmar que a mistura é fracionável por destilação, líquida a 100 graus Celsius, heterogênea, azeotrópica ou eutética. Bom, pessoal, a primeira coisa que tem que se notar é a gente tem uma mistura. As misturas, elas têm um gráfico bem característico, aonde tanto o ponto de fusão, ele não é um ponto, né, ele é uma faixa, quanto o de ebulição, ele também é uma faixa. Então, vou demonstrar aqui o que seria uma mistura. O gráfico de uma mistura, olha só, aqui eu tenho o gás, né, o vapor no caso, aqui embaixo eu vou ter o líquido, aqui embaixo eu vou ter o sólido. Beleza. Observem que existe essa faixa aqui, ó, onde a temperatura ela é alterada. Esse gráfico é um gráfico normal, tá? Onde a gente tem temperatura no eixo Y e tempo aqui no eixo X, tá? Temperatura com o tempo. Beleza. Tem uma faixa aqui onde a temperatura é alterada e nessa faixa a gente tem o estado sólido coexistindo com o estado líquido. A mesma coisa acontece nessa outra faixa aqui, ó, que é a nossa faixa de ebulição, tá? Onde coexistem o estado líquido mais o estado de vapor, o estado gasoso, tá bom? Então, olha só, a gente vai dizer que aqui nós temos a nossa faixa de fusão, tá? E aqui nós temos a nossa faixa de ebulição. É assim que é o gráfico de uma mistura. Não existe esse patamar constante aqui, ó. Mas existem misturas que possuem patamar constante. Elas têm esse patamar aqui constante. Essas misturas são chamadas ou de misturas eutéticas ou misturas eutrópicas. Isso depende de qual patamar a gente tem constante aí, tá bom? Na mistura eutrópica, como é que funciona? A gente vai ter aqui, ó, mistura eutrópica constante aqui embaixo, a gente vai ter o ponto de fusão sendo uma faixa de fusão e o de ebulição sendo um ponto de ebulição. Como assim? Eu tenho estado sólido, aí varia a temperatura. Eu vou ter estado sólido mais líquido com a temperatura variando. Igual a gente tem numa mistura típica, tá? Aí depois a gente vai vir para o estado líquido. E aqui, ó, entre o estado líquido e o estado gasoso, o estado de vapor, a gente observa que a temperatura ela vai ficar constante. Não é uma faixa de ebulição, é um ponto ou uma temperatura de ebulição. Tem um ponto de ebulição e aqui embaixo, sim, eu tenho uma faixa de ebulição. Um gráfico desse tipo aqui, ele é um gráfico que a gente vai dizer de uma mistura azeotrópica, tá? Então, vou colocar aqui, mistura azeotrópica. Professor, mas isso de uma mistura, qual que é a diferença? Que aqui na mistura tem faixa de ebulição e faixa de fusão. No azeotrópico é ponto de ebulição, porque a temperatura é constante enquanto eu tiver o estado líquido mais o estado de vapor, tá? Ela só é variável na faixa de ebulição lá embaixo. Opa, eu coloquei faixa de ebulição aqui embaixo. É faixa de fusão aqui embaixo, tá? Vou marcar aqui, faixa de fusão. Beleza, a fusão varia, a ebulição não. Isso é uma mistura azeotrópica. Aqui a gente sabe que é uma mistura que a gente tem. E a gente está vendo
que o caso da ebulição é um ponto constante a ebulição dele. Logo, aqui embaixo, onde o gráfico não está mostrando para a gente vai ter uma faixa de fusão. Essa faixa de fusão a gente não está observando que o gráfico está cortado. Tá? A gente só está observando aqui o nosso ponto de ebulição. Então preste bem atenção, porque esse gráfico ele não está completo. E eu sei disso porque a gente tem uma mistura entre dois líquidos, mas a gente não sabe que líquidos são esses. E se a gente tem em uma mistura o ponto de ebulição constante, o de fusão tem que variar, tá bom? No caso das misturas eutéticas é o contrário. O ponto de ebulição não existe, é uma faixa de ebulição. E na fusão a gente tem um ponto de fusão. Então não é eutética, eutética é o contrário das eutrópicas, tá? Então, pessoal, a alternativa correta para essa questão só pode ser a letra D de dado. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Um forte abraço e tchau, tchau!